Agora, vai ser salvo aquela pessoa que está escutando? Não é a minha preocupação. A minha preocupação é que eu tenho que contar essa história que transformou a minha vida. Está entendendo? Se fosse eu preocupar, eu ia preocupar a vida inteira. Porque cada situação, e aquele camarada que ele escutou mais ou menos, depois morreu, e aquele que nunca escutou, e o filho, e a criança que nasceu. Você está entendendo? Então, para mim, eu tive até, digamos, uma bênção pela estudar sobre o discipulado, estudar sobre Jesus, e agora, próximo, estudar sobre as pessoas, como Paulo e tal. Que é o assunto que eu gosto, porque para mim todo assunto gera em torno da cruz, e agora em torno da sepultura aberta e vazia. Que esse é o assunto que eu gosto, um assunto bom, sabe? Um assunto que não tem fim. Essa janela que a sepultura vazia proporciona, depois que a pedra rolou, é muito assunto. Entendeu? O que eu gosto de ver assim, e pensar sempre no São João 3,16. São João 3,16 é tremendo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na realidade, nós pensamos assim, tá, somos humanos, né? Nós pensamos como pessoas, né? Eu estava até conversando com a Rosa essa semana e falando sobre isso. Quem vai ser salvo? Será que ele vai ser salvo? Então eu estava falando com a Rosa, olha, a gente imagina o amor de Deus igual ao nosso amor. Muitas vezes nós imaginamos assim. Nós não vemos o amor de Deus como Deus é amor. Nós só imaginamos Ele provendo amor para nós. E nós crescendo nesse amor. Mas se nós pensarmos bem, Deus é amor. E o plano dele, o que ele tem para o ser humano, é muito mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos para as pessoas. Nós somos mesquinhos, nós somos egoístas, nós pensamos assim, eu quero ver se aquele fulano um dia vai estar no céu. Só porque o fulano jogou pedra no outro. Vamos pensar assim. Ou só porque ele o menino ou alguém não varreu o quintal do outro para ajudar, ou fez alguma coisa, aí nós já imaginamos, aquela pessoa vai ter que pagar um dia por isso. Mas Deus não está nem pensando nisso, Deus não está nem interessado. Eu vejo assim, Deus, a santidade dele é tão grande que ele não está vendo essas coisas, ele está vendo somente uma coisa, aquilo que você acerta, aquilo que você o busca. Né? Eu quero buscar andar junto com Deus. É uma tentação muito grande a gente achar que Deus e a sua obra, eles são do limite da nossa cabeça, da nossa compreensão. Por muitos anos, a Igreja Mundial cresceu em batismos acima do crescimento da população. Esse ano passado, o relatório é que a população está crescendo mais do que o tamanho da igreja, proporcionalmente. Então o que isso quer dizer? Que a igreja está andando para trás? Não. Isso quer dizer que, não, humanamente olhando, diz assim, puxa, se você parar para pensar, dos 16 milhões de adventistas batizados, 85% estão nas Américas e na África. Entre 12% e 15% aproximadamente estão na Europa, Ásia e Oceania. Se a gente seguir esse método de pregação do Evangelho que a gente está usando, e se voltar a crescer mais do que a população da Terra, para poder cobrir o mundo todo com gente decidida ao lado de Jesus, na igreja, nós vamos precisar mais ou menos de uns 700 anos. A palavra de Deus diz que os últimos acontecimentos são rápidos. Então uma pessoa chegou para mim e disse assim, então não precisa de mim, Deus faz tudo. Não precisa mesmo. Mas Deus nos dá o privilégio de sermos participantes da pregação. Assistir a obra grandiosa dele. Você entendeu? Isso é uma honra, a gente poder fazer isso. Agora, não é porque a gente está fazendo isso que a gente está fazendo
obra de Deus. Não, nós estamos fazendo a obra do Senhor, guiados pelo Espírito Santo. Essa aqui é a diferença. O que Deus deseja que nós façamos é testemunhar sobre Ele. Jorrar. Nós temos que testemunhar daquilo que nós conhecemos. Lembra da mulher do poço? Uhum. A mulher do poço foi isso. Ela encostou em Jesus. Jesus não pediu para ela testemunhar. Jesus não obrigou ela. Mas ela não se aguentava. Assim, venham conhecer. E Ele sabe que isso é saúde para gente. Aí a mulher veio, trouxe uma bênção. A história conta que o pessoal chegou para ela e falou assim, agora a gente crê, não porque você falou, mas porque a gente experimentou. Eu falei experimentar porque eu vou contar uma história que a gente viu com nossos próprios olhos. Em Chicago, na universidade, teve uma festa, na Universidade Batista, e ele convidava aquele tanto de gente para poder arrecadar dinheiro para a universidade. E convidaram esse doutor para falar, sabe? Um cara famoso. E ele começou, 2.000 pessoas no auditório, ele começou a falar sobre a ressurreição, dizendo que não existia prova da ressurreição. Que essa ressurreição, lendo o livro tal e o livro tal, não tem fundamento. Sabe, incrível. Eu falei assim, como convido um camarada desse com a Universidade Batista? E ele começou a falar e tal, e nos livros tal, e falando aquelas palavras bonitas. Aí quando ele terminou, ele chegou assim, alguém tem alguma pergunta? E lá no final do auditório, levanta um velhinho, um pastor aposentado. E o velhinho levanta e fala assim, olha, doutor, eu não tenho essas palavras bonitas que o senhor fala, não. Eu não li esses livros que você leu. E ele pegou uma maçã e começou a comer maçã. Então ele falava, e falava outra coisa, que eu não sei de cor, esses versículos que você sabe. Comia maçã. Aí no final da conversa, a maçã só estava já tinha comido. Aí ele botou no saco e falou assim, a minha pergunta é, essa maçã, ela era doce ou ela era azeda? O doutor lá da frente falou, eu não posso dizer porque eu não experimentei dessa maçã. Aí o velho falou, você também não experimentou do meu Jesus. Você não o conhece. Então, o alvo da nossa classe é que a gente experimente mais de Jesus. Que Jesus entre realmente. Que a gente pare de ter um título, talvez de adventista ou cristão, e que a gente possa ser realmente. Que a gente possa crer numa cruz e numa sepultura vazia. Amém. E que a gente possa levar outras pessoas dessa nossa crença. Amém. Obrigado pela presença de vocês e semana que vem às 9h30 a gente está aqui de novo. Vamos levantar e orar? Ensinando e nos preparando para encontrarmos contigo. Queremos encontrarmos face a face contigo, Senhor. Amém, Senhor. Abençoe a cada um aqui presente e dê-nos um sábado feliz em nome de Jesus Cristo. Amém.